Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu quero conversar um pouco com você sobre o tema da felicidade e o cristianismo, tá? Ou alguém poderia dizer da tristeza e o paganismo, certo? E é evidente que com isso eu não estou querendo, definir que não, os cristãos são sempre felizes e alegres, enquanto os pagãos são sempre tristes, ou macambusos, ou tendem, à melancolia ou coisa que o valha, tá? Esses são fenômenos, da vida humana que, ou por personalidade ou por causa dos eventos que se sucedem, acabam levando as pessoas a estarem mais alegres ou mais tristes e assim por diante, tá? Agora, é evidente que a gente pode olhar um pouco, talvez a gente poderia ponderar, né, como algo a ser observado naqueles momentos onde a felicidade é especialmente testada, né? Ou ainda de que forma nós ficamos tristes diante daquelas coisas que nos levam à tristeza. E é claro que quando eu falo disso, eu falo daqueles momentos da vida onde nós somos especialmente desafiados com uma profunda frustração, né? A morte de um ente querido, né? Um negócio muito importante que não dá certo, a saúde que é fortemente achacada e eu tenho que passar por, todo um processo que mesmo que não me leve à morte, causa muita dor, muito sofrimento, um processo de um câncer, algum sofrimento psíquico, doença mental e assim por diante, né? Essas coisas todas. Trauma, guerra e assim por diante, tá? E não é incomum, né, nós encontrarmos alguns autores que acabam falando dessa capacidade do cristão de ressignificar o sofrimento, certo? E é evidente que, falando disso, a gente pode ficar até uma parte, né, dentro de um certo assunto meio, desculpa a expressão, vou inventar meio que uma neologia, mas um certo psicologismo, né? Ou seja, tentar fazer aquilo, né, aí sim de psicologia de pleno direito, né, dentro da visão do Viktor Frankl, da logoterapia, do sentido, a busca de sentido, encontrar essa pulsão pelo sentido da vida, ter um porquê viver, ter porquê continuar lutando, enfrentar, né, todas as dificuldades, assim por diante. O que é algo que não se restringe à religião cristã, né, evidentemente, é uma proposta, né, de se educar para encontrar sentido em todas as situações. Isso é algo que naturalmente está aberto a todas as pessoas fazerem. Mas, ao mesmo tempo, não é o ponto forte de todas as cosmovisões. Não é o ponto forte de toda maneira de enxergar o mundo. Ou seja, a gente pode pensar, eu pelo menos acredito que é assim, que existem formas de ver a vida e o mundo que têm uma proposta de um maior otimismo ou mesmo uma afirmação acerca da crença do bem, né, como verdade fundamental da existência, e na verdade palavra última acerca do sentido do homem e de todo mundo. Ou seja, o bem sempre vence no final. É um pouco aquelas afirmações, né, que quase parece jargão, né, de HQ de herói da década de 30, filme de matinê, ou aquelas coisas que nós chamamos de finais felizes, né? Ou seja, o bem sempre triunfa no final. E o cristianismo é uma visão de mundo e uma proposta de destino do ser humano, da humanidade como um todo e de cada ser humano, que é uma proposta sempre de uma comédia, sempre de uma história e narrativa que vai ter um final feliz. E por isso vai causar riso, vai causar alegria, vai causar o sorriso. Ou seja, por mais que se passe por muitos perrengues nessa vida, se sofra muito, se passe, né, quase a ponto do colapso, a palavra final, né, acerca de quem é o homem e quem é Deus e todas as coisas é o bem, a beleza, a verdade, a harmonia, a unidade. Né? Não é a entropia, não é a desagregação, não é a decadência, não é a morte. Essa não é a última palavra sobre o mundo. Tá? E é claro, né, que o cristianismo ele tem um ponto forte nisso. Por quê? Porque sem negar uma realidade que o tornaria uma fábula, uma ilusão muito pueril, muito infantil, né, sem negar isso que não pode ser negado, que é o sofrimento, a morte, né, a contradição interna do ser humano, né, ou seja, às vezes nós vermos um bem, mas ao mesmo tempo apetecer o mal, né, ou seja, ter desejo pelo mal, achar o mal gostoso em algum nível, né, e a gente começa a torcer a nossa consciência para tentar dizer que aquele mal, que é um mal moral, mas que eu acho prazeroso, não é tão mal assim, quem sabe não sei o quê,
quando a gente ama tudo é válido, né? Ah, mas se eu não fizer isso, o outro vai fazer, mas fazendo esse malzinho aqui agora eu consigo fazer um bem maior em outro lugar, e assim vai, tá? Então esse tipo de coisa. Bom, sem negar nada disso, a contradição do ser humano, o sofrimento, a morte, a doença, a decadência, a maldade e tudo mais, o cristianismo vai propor que Deus, com a sua ação e a sua palavra, definitivamente vai levar todos aqueles que querem, e querer aqui é uma palavra bem importante, esta vontade determinada, ou como diria Santa Teresa d'Ávila, essa determinada determinação, né? Determinada determinação, querer mesmo, né? Vontade forte e fortalecer cada vez mais a vontade. Isso, né? Define que vai acontecer um final feliz na jogada, independente de o que o mundo, a carne e o diabo oponha a essa pessoa. Né? Este querer firme em Deus vai levar esse sujeito, então, para felicidade. Não só uma felicidade, para a felicidade. A definitiva realização do ser dele no ser de Deus por toda a eternidade, que é aquilo que a gente fala de céu, que alguns têm uma imaginação, mas também uma imaginação muito ruim, as pessoas vêm com umas ideias. E, gente, as pessoas, quando eu digo assim, ó, não é menininho de 8, 9 anos, é senhores e senhoras de 40, 50, 60 anos, que volta e meia chega para algumas pessoas que creem e dizem assim, tá, mas a gente vai fazer o quê no céu? Né? Já começa com essa história de fazer coisas, né? Então, e o ser humano não é que o ser humano existe para fazer coisas por fazer coisas. O ser humano existe para amar e o amar nas nossas condições envolve um fazer, mas não é o fazer pelo fazer, né? Então, e no amor não existe monotonia, certo? Isso é uma coisa que também as pessoas se esquecem, talvez porque se apaixonaram um pouco, porque não tem muita imaginação, mas a pessoa com o seu amado pode fazer tudo e nada e ao mesmo tempo não é que ela está enfastiada ou com monotonia. Estar com o amado já é suficientemente agradável, né, prazeroso, feliz. E é com isso, muito inteligentemente, que Chesterton vai terminar, né, Ortodoxia, né, no seu último, no último capítulo, praticamente na última parte do último capítulo, certo? Que é o capítulo, o 9º capítulo, que é a autoridade e o aventureiro, tá? Eu não vou entrar no mérito de todo o contexto do capítulo, porque eu quero ficar nisso. E eu vi até agora há pouco tempo esse filme, acredito que vai concorrer ao Oscar aí, em algum momento, agora nesse próximo Oscar, que é o Hamnet. É baseado num livro, tá? E ele trata ele imagina o luto, né, de um Shakespeare com a sua esposa em relação à morte conhecida, historicamente, né, do seu filho Hamnet, né, e que então, em homenagem a este filho, né, em algum grau, né, e eu achei muito bonito isso, é uma proposta do filme, em algum grau trocando de lugar com este filho, né, se colocando o pai como o fantasma e o filho como o vivo, né, e aí eu vou ter a história, né, de Hamlet. Hamlet, de fato, é um príncipe dinamarquês conhecido na história, né, ou chegou a ser rei, não vou lembrar muito bem. Nós temos um historiador, desses historiadores do período medieval, né, da Europa, que é o Saxo Grammaticus, que vai falar, né, desse aristocrata, desse membro, né, da realeza dinamarquesa no seu livro sobre os reis da Dinamarca e assim por diante, tá? Mas me chamou muita atenção porque a mãe, né, não sei quanto isso é histórico, teria que ir atrás das fontes disso, mas a esposa do Shakespeare, no caso, dá a impressão de ser criada meio aquém do cristianismo e meio próximo de algumas tradições, né? Um tanto, não vou chamar nem de supersticiosas, mas um pouco, né, ligado àquela coisa que nós temos em vários lugares do Brasil, que são as benzedeiras, né, essa coisa o poder das ervas e assim por diante e tudo mais. E é interessante como nessa personagem, diante do drama da perda desse filho, se constrói uma profunda tristeza diante da incapacidade, né, de brecar os golpes da vida. Uma vida que vale a pena ser vivida é ao menos uma vida onde nós conseguimos dominar, né, os eventos contrários. E é evidente, né, aí tá todo a drama do filme, que de forma alguma se pode fazer essas análises teologizantes de um drama que qualquer mãe,
cristão ou não, passaria com muita dor e com muito sofrimento, que é a perda de um filho, né? Ainda mais um menino com toda a vida pela frente, assim por diante, né? Mas eu foco nesse, né, nesse dado que aparece no filme, que é isso. Tem um momento ali que para mim ficou muito isso, a dor dela, da impotência diante da morte, né? A perda dessa vida conosco. E é evidente que nem todo cristão vai conseguir, né, se comportar da mesma maneira diante da dor e do sofrimento. Mas a gente crê, especialmente porque a gente vê isso na vida dos santos, que aqueles que conseguiram conhecer e conviver, né, com a pessoa de Cristo o suficiente para confiar no seu amor e no seu poder, lidam com o sofrimento de uma maneira nova. Porque no fundo dele está sempre latente isso que Chesterton fala. E aí eu vou citar aqui para vocês, na nossa edição, né, de ortodoxia, está na página 271, certo? É o único parágrafo da página. Disse que o paganismo é a religião da alegria e o cristianismo a da tristeza. Poderia eu provar com igual facilidade que o paganismo é a tristeza pura e o cristianismo a pura alegria. Tais embates não servem para nada e levam a lugar nenhum. Em tudo o que é humano se encontram medidas de alegria e de tristeza. A única coisa que interessa saber é de que maneira as duas coisas se equilibram e como se dividem. E é muito interessante notar que o pagão se tornava sempre mais alegre ao se aproximar da terra e sempre mais triste ao se aproximar do céu. O regozijo do paganismo, mais excelente, como no caso da jocosidade de um Catulo e de um Teócrito, é, com efeito, uma alegria perene que não deve ser esquecida pela grata humanidade. Trata-se, porém, de um regozijo pelas coisas da vida, não pelas origens dela. Ou seja, essa felicidade natural, que não tem nada de desonesta, né, e que talvez seja cantada com muita beleza e com muito primor, né, por aqueles... Porque também tem uma tendência que alguns levianamente seguem, que é de achar que dentro de um contexto cristão, pela promessa de uma vida eterna, não vale a pena olhar para as coisas boas e bonitas que existem já nesse mundo. Sem lembrar que elas são meio como que um educador, né, dos sentidos para amar e desejar a perfeição delas, né, que existe plenamente nesse reino para sempre. Só que assim, eu começo a preparar o meu coração para as alegrias eternas sabendo aproveitar as alegrias da terra. Não é demonizando as alegrias da terra. É aproveitando-as conforme a natureza e conforme a justiça. Mas eu não preciso me tornar um idólatra do mundo por reconhecer que no mundo há um bem verdadeiro, né? E que só poderia haver mesmo, porque foi criado por Deus, que é bom. As pequenas coisas para o pagão são doces como córregos que brotam das montanhas, mas as coisas grandes são amargas como o mar. Os pagãos, quando olham o núcleo do cosmos, sentem-se enregelar. Para além dos deuses, que apenas são despóticos, estão as parcas, que são mortais. Não, elas são algo pior do que mortais. Elas estão mortas. Assim, quando os racionalistas dizem que o mundo antigo era mais esclarecido que o cristão, eles têm razão de seu ponto de vista. Pois ao dizerem esclarecido, eles querem dizer turvado por um desespero incurável. É uma verdade profunda dizer que o mundo antigo era mais moderno que o cristão. O elo que os une é o fato de que ambos, os antigos e os modernos, sofrem por causa da existência, por causa de todas as coisas, a passo que os medievais ao menos se alegravam com a primeira. Concedo com toda a liberdade que os antigos e os modernos sofrem por causa de todas as coisas, regozijando-se em tudo mais. Concedo que os cristãos da Idade Média estavam em paz somente com as coisas todas, estando em guerra com tudo mais. Mas se a questão se volta para o eixo central do universo, então havia mais contentamento cósmico nas suas estreitas e ensanguentadas de Florença do que nos teatros de Atenas e nos jardins abertos de Epicuro. Giotto vivia em uma cidade mais soturna do que Eurípides, mas num universo muito mais alegre. A imensa massa dos homens foi forçada a se alegrar com as pequenas coisas e a se entristecer com as grandes. Todavia, e aqui eu ofereço de um modo desafiador meu último dogma, não é inerente ao homem ser assim. O homem é mais ele mesmo, assemelha-se mais com um homem quando nele a alegria é algo mais fundamental do que a dor. A melancolia deve ser um inocente interlúdio, um termo e fugidio estado mental. O louvor devia ser a pulsação permanente da alma.
O pessimismo, na melhor das hipóteses, é um meio feriado, um meio feriado emocional. A alegria é o estrepitoso afã por meio do qual as coisas têm vida. E aí ele vai dizer uma coisa que eu acho que é o mais espantoso, né? Que a gente escuta ele falar, que algumas pessoas às vezes até chegam até aqui no Instituto, ou aqui na Sociedade Chesterton Brasil, o pessoal às vezes manda uma mensagem ou outra, ele fica meio espantado até comentando esse tipo de coisa. Mas que Chesterton vai dizer, dentro desse texto aqui, que talvez o que Cristo tenha ocultado de nós, mais do que o seu poder, era o seu júbilo, a sua estrepitosa alegria, porque nós não daríamos conta dela, né? De fato, quando os autores sagrados vão falar daquilo que o que nós não suportaríamos, nós morreríamos ao ver, alguns querem até apresentar, né, a cena como se nós estivéssemos sendo fulminados por um raio, né, ao contemplarmos tal coisa. Não é a ira divina ou a cena do tormento eterno que aguarda os condenados, mas, sobretudo, a glória de Deus, a manifestação do seu poder, o esplendor absoluto da sua imagem, que se nós víssemos, nós morreríamos, desintegraríamos, sei lá, as pessoas ficam usando essas cenas, né? E é impressionante porque isso, a princípio, numa primeira imaginação, não é algo ruim. Glória, esplendor, luz ou alegria. Mas, de fato, se a gente parar para pensar, isso que o Chesterton está dizendo, né? Que deveria ser como que o mote, né? A linha fundamental da nossa alma, que é estar alegres, né? Seguindo aquele mandamento do apóstolo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre, né? Isso parece algo causticante, algo, né, muito difícil. É muito fácil em algumas situações a gente simplesmente se entregar, né, para a tristeza. Dane-se, é isso aí mesmo. A vida é esse vale de lágrimas, a vida e usamos até palavras de baixo escalão mesmo, de baixo calão. Falamos então várias coisas que são, né, até para manifestar nosso desgosto com as coisas e vamos nos deixando levar isso. Agora, quando o homem toma um compromisso sincero de buscar e ao mesmo tempo manifestar a alegria daquilo que ele sabe, que é o bem belo e verdadeiro, né? E para nós cristãos tem um nome que é Jesus Cristo, tem a última palavra, isso é muito difícil, é duro, né? Não é, quando a gente fala disso, a gente não fala em ser, como dizem alguns, um bobo alegre, um otimista sem razão, né? Um idiota que não percebe que as coisas vão em vários sentidos muito mal mesmo. Mas é simplesmente dizer, apesar disso tudo, né, vamos continuar sorrindo, vamos continuar agindo como aqueles que estão alegres, né? Porque a alegria se torna uma força na alma. E aí Chesterton vai falar, né, sobre isso, sobre essa alegria de Cristo, né? E ao encerrar este caótico livro, abro novamente o estranho volume do qual o cristianismo se origina e sou de novo assaltado por uma espécie de convicção. A figura assombrosa que preenche os evangelhos sobrepõe-se neste aspecto, como em todos os outros, a todos os pensadores que já se tiveram por elevados. Seu pathos lhes vinha naturalmente, quase casualmente. Estoicos antigos e novos se orgulham de esconder suas lágrimas. Ele nunca escondeu as suas. Ele as exibia em plena luz do dia, de rosto aberto perante qualquer vista corriqueira, como a da sua cidade natal à distância. Algo, no entanto, ele escondia. E aqui o ele está falando de Jesus. Solenes super-homens, e aqui a referência clara a Nietzsche, né? Diplomatas imperiais, orgulham-se de reprimir a sua ira. Ele jamais reprimiu a sua. Ele arremessava móveis pelas escadarias frontais do templo, questionando os homens sobre como eles esperavam escapar das penas infernais. E, no entanto, ele reprimia algo. Digo-o com maior das reverências. Havia naquela personalidade esmagadora um filete que podemos chamar de timidez. Algo havia que ele ocultava aos homens quando subia a uma montanha para rezar. Algo havia que ele sempre encobria com um silêncio abrupto ou com um impetuoso afastamento. Havia algo de Deus que ele considerava grande demais para nos mostrar quando andou por esta nossa terra. Tenho às vezes pensado que era o seu júbilo.
E aí, pessoal, vou encerrando aqui esse primeiro nosso bate-papo, né? Especialmente com o Chesterton nos desafia, né? E termina o livro com isso. E aí, vale lembrar, né, que a ortodoxia, na verdade, é como ele, né, Chesterton, reapresenta a nós o que lhe parece, a partir da própria vida, os fundamentos, né, dessa ortodoxia absoluta que é a revelação cristã. E aí isso encai, né, como um desafio de nós buscarmos, sobretudo, não essas coisas como a gente ouve por aí alguns falando, né, que é absolutamente a resiliência, absolutamente, né, alguns falam muito da filosofia estoica hoje em dia, outras coisas do tipo, né. Em outras palavras, pegando o próprio evangelho, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Essa busca, né, por esse júbilo, né, por conhecer esse júbilo, por conhecer as razões desse júbilo, por que o mundo é bom, por que vale a pena viver, por que vale a pena, né, conhecer a origem desse júbilo, que é, né, o próprio Deus. Esse acaba sendo o grande desafio que Chesterton deixa em Ortodoxia, entre outros, né, mas o que eu queria enfatizar agora, sobretudo, de maneira que nós não podemos mais subestimar a questão da alegria ou do louvor. E esse júbilo envolve também isso. Então também aquelas coisas assim que a gente ouve meio de que, sei lá, coaches, né, pessoas aí que falam de autoajuda, mas a questão do ser de agradecidos, né, ser agradecido. Então parece que fica um pouco nisso também, né, dar causas da esperança, as causas da alegria, para de alguma forma, né, procurarmos sempre, né, fazer aquela reflexão que vai nos ajudar a lembrar, né, dos fundamentos, né, últimos ou primeiros do que deve ser as razões da nossa alegria, as razões verdadeiras da nossa alegria, a nossa existência, a nossa alma imortal, a nossa possibilidade de alcançarmos a Deus, as pessoas que já passaram ou estão na nossa vida, e assim vai por diante. Você vai fazer aí a sua lista das coisas pelas quais vale a pena ser alegre. E aí fica o convite também da leitura integral, essa grande obra, tá? Ortodoxia, sempre uma obra, né, incontornável para qualquer pessoa que queira realmente conhecer Chesterton, seu pensamento, né, a sua visão de mundo, tá? Apresento a vocês nessa edição, né, maravilhosa, né, da nosso box dos clássicos de Chesterton, tá? Não deixe de visitar a nossa loja virtual. Daqui a pouquinho vamos estar com o lançamento, vai ter nova publicação, né? Os Paradoxos de Mr. Pound, tá? Agora vi há pouco tempo, né, o projeto de capa, o projeto gráfico está ficando finíssimo. Fique atento aí também, daqui a pouquinho já vamos estar divulgando, né, lançamentos, preços e essas coisas todas. Vou ficando por aqui, até a próxima.